A palavra de Deus é viva e eficaz, é poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se, você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível em nosso aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e para iOS, e em nosso site que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos com muita expectativa receber tudo aquilo que Deus tem para nós nesse ano como Jesus. A Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Na versão atualizada, revista e corrigida, fala o seguinte: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, que tem por sobrenome Marcos. Gente, a vida cristã não é sobreviver à toa sem fazer nada. A vida cristã passa pelo servir a pessoa que está do meu lado. É interessante que esse texto, se a gente for ler Atos, a partir do capítulo 8 ali, você vai ver que Paulo está ali junto com Barnabé e João, e eles estavam dando a mensagem para uma igreja, para a igreja de Antioquia e aquela região. E a partir do capítulo 8 é que você vai ver que os cristãos começam a ser chamados de cristãos. Que o povo de Deus começa a ser chamado cristão. É a partir deste momento, quando começa a servir. Ou seja, eu não me pareço mais com Jesus simplesmente quando eu oro. Eu não me pareço mais com Jesus quando eu dobro só os meus joelhos. Não, eu vou me parecer Jesus quando eu servir as pessoas à minha volta. Quando eles começaram a ver Paulo, Barnabé, João Marcos servindo as pessoas, foi neste momento que as pessoas olharam e falaram assim: opa, eles são iguais a Jesus Cristo. Então, quando nós servimos as pessoas, quando nós, fazemos para as pessoas aquilo que nós gostaríamos de fazer para nós, abrimos mão muitas vezes das nossas vontades para servir o outro, é que nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Por exemplo, você está aqui hoje na celebração das 10, mas sabe a galera que chegou aqui para servir? Sabe que hora que eles chegaram aqui? 5:30 da manhã. 5:30 da manhã já tinha gente servindo aqui, começando a montar o estacionamento, as coisas para fazer aqui dentro, recepção. E você sabia que você pode servir nesses ministérios também? Você pode servir. Aí tem gente que fala assim: não, pastor, eu tenho um chamado só para pregar. Gente, pregar é 1% do chamado pastoral. Porque passa por servir a comunidade, as pessoas. Você pode, servir pessoas através dos seus dons e dos seus talentos. Abençoar a vida das pessoas com aquilo que Jesus Cristo tem colocado nas suas mãos. Aqui na igreja nós temos testemunhos assim de pessoas que são curadas ao entrarem no estacionamento. Já pensou se o estacionamento estivesse desorganizado? A pessoa já não ia ser curada, ia pecar aí. Pessoas que são curadas através de um abraço ali na recepção. Por quê? Porque as pessoas decidiram servir. Para exemplificar esse dia de serviço, eu quero que você veja um vídeo das pessoas servindo aqui na igreja.
os voluntários da igreja da cidade, honram os céus e abençoam as pessoas. A partir da vida de cada um deles, cumprimos a missão que Deus nos deu de alcançar todas as pessoas para Jesus. Por isso, honramos a vida e o servir de cada um. Após tudo que nós fazemos, esse serviço ministerial é para esse propósito. Faça parte disso conosco, usando os dons que Deus te deu para abençoar a igreja e a vida de tantas pessoas. Aleluia! Você viu que no vídeo, por último, alguém levanta a mão ali aceitando Jesus? Gente, na nossa cidade, nós somos 27% de cristãos. Mais ou menos. Se a gente fosse calcular em número de pessoas, na nossa cidade, existem mais de 530 mil pessoas que precisam levantar a mão para Jesus ainda. Ou seja, que elas precisam conhecer Jesus através do nosso servir. Conhecer Jesus através daquilo que nós fazemos. Servir as pessoas. Dar um bom testemunho de serviço para as pessoas do que Jesus Cristo já fez e faz na nossa vida. Então há um convite para nós nessa manhã, servir através da nossa vida. E falando em servir, quando você sair daqui hoje, nós estamos tendo test drive ministerial, ok? Aqui na quadra. Você pode sair daqui em paz, dar uma passada lá no test drive, para prestigiar e também para ver um ministério para você servir ainda nesse ano de 2026. 2026 vai ser o ano onde você vai servir. Você não vai ser um crente sentado satisfeito só não. Você vai servir as pessoas da sua vida. Então vamos lá. Para o serviço ministerial ser com alegria e não um peso na nossa vida, primeiro, olhe para os problemas como oportunidades de crescimento. Olhe para os problemas como oportunidades de crescimento. Atos 11, 19 e 20. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, um problema, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Um problema, sendo perseguido. Uma resolução, aqui não pode, nós vamos falar em outros lugares. Mas nós não vamos transformar esse problema em um outro problema. Esse problema precisa ser transformado em uma solução. Gente, nós somos o povo que nós carregamos soluções dentro de nós. Nós somos o povo do céu. Nós somos o povo que o mundo espera uma resposta da nossa vida. Você sabia disso? Que o mundo espera uma resposta sua. Que as pessoas esperam algo a mais de nós. E às vezes nós vemos problemas e já estamos, sabe, aquém dos problemas que nós estamos vendo. Ah, não, isso aí não é meu. Não, isso aí é um problema. Não, isso vai ser para sempre assim. Não, isso aí. O mundo sempre foi desse jeito. Gente, não, problemas precisam gerar oportunidades. Eu já contei aqui diversas vezes sobre os problemas que eu tive. Gente, e por último agora, um ano depois da pandemia, eu fui lá, coloquei minha melhor roupa para ir num oncologista. Seria a minha última consulta com um oncologista. Coloquei minha melhor roupa. Comprei um presente para o meu oncologista, que eu pegaria, não é, um papel lá de remissão do câncer. Aí fui lá no médico lá, né? Aí cheguei lá no médico, ele falou para mim assim: Luiz, então, cara, obrigado pelo presente, mas você vai me ver uma vez por ano, até que eu esteja vivo ou você. Porque o seu câncer não tem remissão. Então você vai ter que ficar vindo aqui e tal, fazendo tratamento aqui, uma vez por ano, os exames. Gente, eu fiquei triste, sabe? Eu não acredito, cara. Vou ter que vir aqui uma vez por ano, entrar na oncologia, colocar um papel de paciente no peito, todo ano a mesma coisa, passando aqui, vendo tudo que eu já passei.
E eu confesso para vocês, cheguei até a murmurar nesses 10 minutos de tristeza. Depois eu voltei lá para a sala, não é? Para sentar, para aguardar. Aí sentou uma pessoa do meu lado. Uma senhora. Ela falou assim: caramba, você faz tratamento? Eu falei para ela: eu já fiz, agora eu faço mais o acompanhamento e tal, mas eu tenho que vir aqui todo ano. Ela falou assim: nossa, mas você está tão bem. É tão bom ver você bem assim. Eu falei: é. E aí eu já falei: entendi, Jesus. E eu já comecei a falar de Jesus para ela. Não, mas parte do que eu vivi foi através de Jesus Cristo e tal. Gente, aí que eu fui entender. Eu estou tendo a oportunidade de uma vez por ano entrar naquele lugar que um dia foi problema para mim e tendo a oportunidade de falar do amor de Jesus Cristo para as pessoas. Então os nossos problemas precisam ser revertidos em oportunidades. Nós não podemos olhar os problemas só como problemas. Talvez você está olhando o problema, mas Deus está te dando a solução. Durante a pandemia, quantas pessoas acharam soluções para os seus problemas, é ou não é? Aqui na igreja mesmo, quanto bolo de pote a gente comeu? Meu Deus! Toda semana alguém mandava para a gente: pastor, não dá para comprar um bolo de pote aí? Aí daqui a pouco melhoraram ainda, né? Colocaram: pastor, mas o bolo de pote é diferente, é gourmet. Aí subia R$15. Gente, mas teve pessoas que ficaram chorando a pandemia inteira. Ah, perdi o emprego, perdi não sei o que lá, ai meu Deus, eu nunca mais vou ser feliz. Outras pessoas pegaram a pandemia e transformaram em oportunidade. E geraram recursos para sua casa. Então você está olhando para quê? Quais são os óculos que você está usando hoje? Os óculos do problema ou os óculos da solução? E eu quero profetizar isso sobre a sua vida, que a partir de hoje você vai conseguir olhar para os problemas e vai vir a solução do céu sobre a sua casa e sobre a sua família. Você vai ser alguém que vai resolucionar problemas. Você não vai ser o crente problemático, você vai ser o crente que traz soluções do céu para a terra em nome de Jesus. Não dá, sabe, a vida inteira só olhando para os problemas da vida. Não dá. Nós precisamos ser soluções de problemas. Então veja problemas como oportunidades. Segunda coisa, tenha certeza de servir com a bênção de Deus. Atos 11:21. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Gente, não é só servir também, é entender que a mão de Deus está com você. E se a mão de Deus está com você no que você está fazendo, aquilo que você está fazendo vai ser abençoado. Tem um outro homem na Bíblia chamado José do Egito. E é interessante que José, a história, né? Foi vendido pelos irmãos, foi lá para a casa de Potifar, mentiram, não é? Mentiram lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar mentiu, ele foi preso, ficou preso, depois ele se tornou governador do Egito. É interessante que se você for ler os textos, em todos os textos fala o seguinte, é categórico, o texto fala o seguinte: e o Senhor estava com ele, na casa de Potifar, na prisão, e o Senhor estava com ele, governador do Egito, e o Senhor estava com ele. Gente, quando o Senhor está na nossa vida, aquilo que nós fazemos dá certo. O Senhor precisa estar na nossa vida. Então não é só servir, não, é compreender que aquilo que você está fazendo, o Senhor está com você. Por isso que o que nós fazemos aqui na igreja, por exemplo, nós vemos conversões, nós vemos mudanças de vida. Quantos aqui aceitaram Jesus aqui nesse lugar aqui? Você aceitou Jesus aqui? Olha para o lado, olha quanta gente aceitou Jesus aqui, ó. Olha aí. Gente, por quê? Porque é a graça de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, é o poder de Deus sobre nós. Atos 11:26. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Grava algo no seu coração: a unção de Jesus Cristo de Nazaré está sobre a sua vida, e aquilo que você faz vai prosperar em nome de Jesus. Então sirva as pessoas, procure, sabe, algo para servir o próximo. Talvez você está não encontrando propósito na sua vida, porque o propósito da vida do crente é servir o outro. O propósito da vida do crente não é só fazer coisas para si, não. Então nós precisamos lembrar sobre isso,
que as mãos do Senhor estão sobre nós, que é tudo aquilo que nós fazemos, as mãos do Senhor vai nos acompanhar. 2 Coríntios 9:12 fala o seguinte: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Quando a gente serve, gente, não é só o povo que está sendo abençoado, não. Há uma alegria no coração do Pai também através daquilo que nós fazemos. Então eu quero te desafiar nesse ano de 2026 a servir em algum ministério aqui da igreja. Alguma coisa você vai fazer. Pastor, eu acho que eu canto. Não, daí é diferente. Aí tem audição, entendeu? Não, pastor, acho que eu tenho um chamado para o louvor. Calma, né? Aí tem audição, tem as coisas lá, né? Mas será que você não pode servir na recepção esse ano? Será que você não pode servir no estacionamento? No pit stop, lá servindo quem está servindo? Pastor, eu tenho um chamado pastoral na minha vida, em nome de Jesus. Você vai se tornar um pastor aqui na nossa igreja um dia, hein? Mas você precisa servir as pessoas. Então decida, em 2026, servir, além de participar de uma celebração. Terceiro, gere um ambiente de graça no meio das pessoas. Atos 11:23, falando sobre Barnabé. Barnabé, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre, os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Os dias não eram saudáveis, mas existia uma igreja saudável, por conta da graça de Deus. Gente, nós acreditamos na graça de Deus através daquilo que nós estamos fazendo, e nós não estamos falando, passando pano para pecado, não é sobre isso, mas a igreja precisa ser um ambiente de graça. As pessoas precisam ver graça de Jesus Cristo ao entrarem neste lugar, através das nossas vidas. Para acusar já tem Satanás, já tem o diabo, já tem o demônio. Nós somos os geradores da graça, aqueles, sabe, que apresentam Jesus Cristo de uma maneira especial para as pessoas. Eu tenho um exemplo de graça que eu aprendi com a Michele, muito bom. Eu tenho uma filha de 11 e um filho de 5. Mas desde pequena, a minha filha de 11, sabe, ela é bem feminina assim, gosta de maquiagem, gosta, né, E aí um dia, a Michele, todas as viagens, a Michele trabalhava viajando, a Michele trazia maquiagem, né? Ia viajar, trazia maquiagem. Aí a Ana Lu devia ter uns 4 anos, mais ou menos, uns 4 anos, pequena. Aí a Michele, eu estava distraído. Aí a Michele viu um rastro que saía do quarto e entrava no banheiro, assim, um rastro vermelho, assim. Aí a Michele foi atrás, a Ana Lu estava em cima de um banquinho, com as maquiagens. Ali, né? Aí a Michele falou para a Ana Lu, assim, ela de costa, né? Falou assim: Ana Lu, você está mexendo nas minhas maquiagens? A Ana Lu virou assim: não, mas a cara estava igual da Emília, do Sítio do Pica-Pau, né? Tipo, falou, não. Aí eu lembro da Michele dando uma dura nela, né? Falando para ela, você não podia fazer isso, que ela, e conversando, alinhando ela, tal. Mas eu lembro que a Ana Lu ficou muito triste. Ela ficou muito triste com aquele alinhamento que a mãe dela deu nela, né? Aí passou um pouco, eu vi a Michele lá conversando com ela, chamando ela, né? Filha, só para dizer, eu te amo muito. Por isso eu te corrigi. Filha, mas as coisas são desse jeito. E a Michele foi gerando um ambiente de graça, sabe? No coração dela, tal. Daqui a pouco ela já estava abraçando a Michele lá. A Michele orou com ela e gerou um ambiente de graça. Ou seja, houve correção? Houve. Mas a graça foi maior que a correção. Gente, há correção de Deus nessa família espiritual. E eu quero te dizer isso. Nós não temos problemas em corrigir o dia que precisar ser corrigido. Agora, você precisa lembrar que a graça de Deus precisa ser maior nas nossas vidas. Tem muito crente sem graça. Tem muito crente que a única palavra que ele tem é de condenação para a vida das pessoas. Nós precisamos ter mais graça na vida das pessoas. Servir com mais graça.
abençoar a vida das pessoas, através daquilo que nós recebemos. Sabe o que acontece com a gente às vezes? Nós nos esquecemos de onde Jesus nos tirou. Nós nos esquecemos. Aí ao esquecer, a gente quer punição para a vida das pessoas. Deixa eu te ensinar algo aqui, para você nunca mais esquecer. Fale assim comigo: trono de justiça. Beleza? Eu aprendi isso um dia, me aliviou um monte, porque o meu senso de justiça é alto, ok? Não sei o seu, mas se eu vejo alguma coisa, eu já quero resolver do meu jeito. Mas a Bíblia fala, não é? Em Apocalipse, que o Cordeiro de Deus está assentado na onde? No trono. Gente, não é o leão que está assentado no trono, é o Cordeiro. Por isso que as coisas que Jesus Cristo resolve com graça, porque a justiça é balizada pelo Cordeiro de Deus. Será que não está na hora de você compreender isso e ser alguém mais cheio de graça para a vida das pessoas? Reafirmando, nós não estamos falando aqui sobre passar pano para pecado ou hipergraça, não é nada sobre isso. Nós estamos dizendo para você que a graça de Deus precisa ser a baliza do nosso serviço ministerial. As pessoas precisam ver Jesus Cristo através do que nós estamos fazendo. Quarto, Siva, cheio do Espírito Santo. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Barnabé. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, um homem íntegro e cheio do Espírito Santo. Gente, a gente precisa servir as pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. É ou não é? Você sabe um povo que tem que servir cheio do Espírito Santo lá no estacionamento? Sabe por quê? Tem irmão que entra ali que, pelo amor de Deus, entrar de um jeito tá bom, né? Porque ainda não participou da celebração, né? O problema é quando sai. Tem irmão que entra e sai pior do que entrou, pelo amor de Deus. E aí o irmão do estacionamento tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Gente, nós carregamos o Espírito Santo. Nós somos portadores do Espírito Santo de Deus. E um dos frutos que mostra ali que Barnabé era cheio do Espírito Santo é que ele era um homem bom, íntegro, um homem de caráter. A demonstração de alguém cheio do Espírito Santo não é só flutuar, não, é ser um homem bom, um homem de bom testemunho. E é interessante nós pensarmos sobre isso. Nós não podemos ser cheios do Espírito Santo só por 2 horas em uma celebração. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo todos os dias, 24 horas por dia, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida nessa manhã. Essa semana você vai ser alguém que vai ser cheio do Espírito Santo todos os dias, em todos os lugares. O Espírito Santo de Deus vai te acompanhar em nome de Jesus. Mas você vai precisar buscar. Não existe, ser cheio do Espírito Santo sem busca. Nós precisamos lembrar sobre isso. Não é buscar a Deus em um domingo, é buscar a Deus todos os dias. É servir as pessoas cheias do Espírito Santo. Gente, se você sair daqui e o Espírito Santo de Deus você deixar de lado, vai dar errado. Agora peça para o Espírito Santo de Deus invadir a sua vida amanhã, lá no seu trabalho, para você ver. Sabe por quê, gente? Deixa eu dizer algo para você. Ser cheio do Espírito Santo é contagiante. Quando você é cheio do Espírito Santo, as pessoas que estão à sua volta, elas querem o que você carrega. As pessoas, elas vão querer, o Espírito Santo que você tem. Então essa semana, mais pessoas vão conhecer Jesus através da sua vida, que é onde você entrar. Essa semana, o Espírito Santo pega essas pessoas aí também. Lá na sua casa, a sua família, os seus filhos, todo mundo vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque é contagiante. E não tem problema, é um bom contágio. Isso é revertido em conversões.
em pessoas conhecendo Jesus através daquilo que nós fazemos. Ser alguém que carrega a unção do Espírito Santo. Deixa eu dizer algo para você, aqui na igreja da cidade não tem um ungidão não. Sabe um ungidão? Não, aquele cara ali é ungido, hein? Nossa, não, aquele ali, meu Deus. Aquela irmã ali, nossa, é a irmã do coque. Deixa eu dizer algo para você. Aqui, no que nós vivemos e aprendemos, todo mundo pode ter a mesma unção. Você pode carregar aquilo que todos nós carregamos e levar para a sua casa a unção que você tem recebido aqui nesse lugar. Então leve essa unção para onde você estiver, e essa unção vai balizar o seu caráter. Não existe unção que não passe por mudança de caráter. O pastor Carlito falou esses dias isso. O mundo não precisa de mais um escândalo da igreja, isso é verdade. Aí a gente fala assim, nossa, tem homens de Deus caindo. Gente, deixa eu dizer algo para você. Se é um homem cheio do Espírito Santo, precisa ter mudança de vida, alteração de caráter. Peça isso para o Espírito Santo. Todos os dias molda o meu caráter. Quinto e último, oferte pessoalmente para o ministério. Atos 11, 29 a 30. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então eu preciso lembrar que o ministério também é sustentado através daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. 2 semanas atrás nós colocamos aqui uma prestação de contas, não sei se você lembra, dos recursos que foram enviados para o Rio Grande do Sul. E a igreja que foi reformada lá agora, que vai, acho que é abril, não é? Vai ter um culto de reinauguração da igreja. Gente, tudo isso tem a ver com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então o ministério, ele precisa ser sustentado por nós, por todos nós. Não é só aqui, é aquilo que Deus faz em diversos lugares. A pastora Esther falou isso no momento de dízimos e ofertas. Aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos passa por mim, mas muitas vezes não tem a ver comigo. Você está preparado para, além de ser abençoado, abençoar a vida das pessoas? Porque essa é a definição de ser cristão. Eles abençoavam a vida das pessoas, eles serviam as pessoas, por isso foram conhecidos como pequenos cristos, cristãos semelhantes a Jesus. Então nós precisamos compreender isso também. O que eu tenho feito para abençoar a vida da pessoa? Na hora de sair daqui, quando você sair daqui hoje, se você passar por algum voluntário, dê um abraço nele. Abra o vidro do carro lá. Dê um Deus abençoe para o irmão do estacionamento. Passe no test drive e abençoe a vida das pessoas que estão ali. Gente, mas nós precisamos lembrar sobre isso. O que nós temos feito para abençoar a vida das pessoas, com o que Jesus Cristo tem colocado aqui nas nossas mãos. Jesus vai colocar muitas coisas nas suas mãos nesse ano de 2026. Faz assim, ó, com a sua bacia aí. Faz aí, uma bacia. Jesus vai encher as suas bacias em 2026. Amém? Agora faz assim, ó. Só que ela vai transbordar para a vida das pessoas também. Então não vai ser só para você. Ele vai colocar para transbordar. Ok? Então abençoe a vida das pessoas. Para encerrar, e aqui eu acabo. Atos 11, 25 e 26 diz o seguinte: partiu, pois, Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo-o achado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquele lugar igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Que ao sair por essas portas, que as pessoas reconheçam Jesus Cristo através das nossas vidas. Que o mundo reconheça que nós somos seguidores de Jesus. Não simplesmente pelos nossos posts nas nossas redes sociais, mas pelas atitudes que nós temos com o próximo, pelo amor em servir pessoas, pela nossa dedicação uns aos outros, por uma vida rendida ao Senhor, que nós possamos ser conhecidos como aqueles que amam a Jesus Cristo.
Amém? Que alegria ter tido você conosco nesta celebração, que a palavra de Deus agora frutifique na sua vida. Mas antes, quero fazer alguns convites para você à luz do que você recebeu nesse tempo de celebração, em especial com a palavra da fé que você acolheu no seu coração. Qual a sua resposta diante do que você recebeu? Eu quero primeiro perguntar a você se você, à luz da palavra, você quer assumir agora uma nova vida com Jesus. Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador e entendeu que Ele é seu único Salvador, dê-me um sinal aí, então você pode se manifestar no nosso chat, dizendo que você tomou a sua decisão de receber Jesus como Salvador e Senhor. Também pode ser o seu caso que você já é um cristão, só que você está afastado da fé. Você quer se reconciliar com Jesus, voltar para a comunhão da fé? Também deixe aí no nosso chat a sua decisão de reconciliação. Ou um terceiro convite é se você quer ser batizado. Nós também queremos ver você batizado e vamos entrar em contato para que você venha ser batizado ou aqui na colina ou em uma das igrejas da cidade ou também irmos até onde você está. Importante é a sua decisão. Você quer ser batizado? Talvez você foi batizado bebê quando infante, e agora você entendeu que o batismo bíblico é um batismo precedido de uma decisão de arrependimento. Amém? Se você tomou uma dessas 3 decisões, aceitar Jesus, se reconciliar na fé, voltando para a igreja, ou ser batizado, deixe agora também aí o seu contato conosco no nosso chat e também tem o QR Code que você pode agora também preencher. Está na tela durante todo o tempo da minha fala aqui, seja qual for a sua decisão. Amém? Agora quero orar com você e pedir que você encaminhe o link desta mensagem para que outras pessoas possam também receber esta mesma palavra da fé que você, convidar você para salvar o nosso canal, você se tornando um assinante e todo domingo, seja às 10 da manhã ou às 19 horas, horário de Brasília, aqui pelo ICTV da nossa Igreja da Cidade, todos os domingos, 2 celebrações live para você, onde você estiver, porque afinal de contas, nós somos uma igreja em muitos lugares. Então, Deus abençoe a sua vida. E esperamos que você tenha uma semana abençoada. Também quero pedir a você que você interaja com tudo que a nossa igreja oferece para você. Nós temos GDC online, nós temos cursos online e você pode servir também como um voluntário no nosso campus online. Então use esse mesmo QR Code se você também quer um GDC, se você quer servir online e se você também quer conhecer mais dos cursos e ministérios da igreja da cidade e até mesmo pontos de partida e onde temos uma igreja presencial, tá bom? Entre em contato conosco. Vamos orar juntos? Pai do céu, obrigado por esta celebração, pela mensagem que não voltou vazia, por cada vida que está conosco e tomou uma decisão ao teu lado. Abençoamos os que hoje recebem Jesus, os que voltam para a igreja, os que serão batizados, os que farão parte de um GDC, a todos abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos uma semana extraordinária para cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima semana. Muito obrigado.